quando a fonte é pura, as águas são saudáveis. Que Deus vai usar a minha vida para falar com você. É uma palavra muito forte, muito poderosa, que vai esclarecer algumas coisas, trazer revelação, trazer entendimento, abrir a mente de muitas pessoas com a palavra dessa tarde. Como todos vocês que já nos acompanham aqui na nossa mentoria Ninho das Águias, que fazemos sempre semanalmente, você sabe que toda a nossa ministração, toda a nossa mentoria é embasada em princípios bíblicos. Então nós vamos para a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé, de prática, de princípios, de valores que todo cristão precisa aplicar na sua vida. A palavra está em 2 Reis, capítulo 2, versos 19, do 19 até ao 22. Vamos ler esses textos aqui da palavra. Vamos então para a leitura. Alguns homens da cidade, isso em Jericó, cidade de Jericó, alguns homens da cidade foram dizer para Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando eles fizeram isso e levaram até Eliseu o sal na tigela, Eliseu foi até a nascente da água, a fonte da água, jogou o sal ali e então disse as seguintes palavras: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. E até aos dias de hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então você viu aqui uma palavra interessante. Eliseu chega na cidade de Jericó, os homens da cidade se reuniram com Eliseu e falaram: olha, como você vê, a cidade é boa, é maravilhosa, é uma cidade bonita, mas a cidade tem um problema, ela carrega uma maldição com ela. A água da cidade é improdutiva, a água é ruim, a água é venenosa, a água não produz, não surte o efeito que ela deveria surtir para o desenvolvimento agrícola, enfim, da cidade. E esse é o nosso grande problema. A gente não tem água. Temos um rio, temos uma fonte, mas não temos água potável, água que se possa consumir. Então Eliseu fez um ato profético. Ele pede que se leve um pouco de sal dentro de uma vasilha, de uma tigela. As pessoas trazem o sal naquela tigela e Eliseu vai até a fonte da água, até a nascente da água do rio de Jericó. E lá ele lança exatamente o sal naquela água da nascente. E a palavra de Deus diz que a água se tornou pura, se tornou limpa, saudável, potável, que se podia consumir, e diz o texto que ficou tão pura até ao dia de hoje. E nós vamos falar sobre isso, vamos trazer algumas lições para nós. Primeiro que nós precisamos entender o seguinte: os fundamentos da cidade de Jericó carregavam uma maldição. Que maldição era essa? Uma maldição proferida por Josué. Vamos ler esse texto, eu preciso ler para você entender por que as águas de Jericó se tornaram poluídas, se tornaram venenosas. Está em Josué capítulo 6, versículo 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Disse: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir
a cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço de seu filho mais novo, porá as suas portas, ou terminará a construção. Então a palavra de Josué, para quem reconstruísse Jericó, depois que ela havia sido destruída pelo Senhor, Josué disse: quem reconstruir essa cidade, quando começar a botar os fundamentos dessa cidade, seu filho mais velho vai morrer. E quando a pessoa terminar de edificar a cidade, seu filho mais novo vai morrer. Então Jericó trazia essa maldição sobre ela. E essa maldição, ela estava em toda a parte geográfica de Jericó. Ela se estendeu a tudo em Jericó, principalmente nas águas, porque a água de um lugar é responsável por germinar a terra, por produzir a terra, por gerar uma produtividade boa para a terra. Então Jericó, segundo o que Eliseu viu e segundo o texto que lemos, era uma cidade bonita, era boa, era uma cidade bem localizada, mas as águas da cidade, a água da região era venenosa. Era tão venenosa que diz o texto que tudo que consumia água morria. As mulheres que bebiam das águas abortavam seus filhos, seus bebês. Os animais que bebiam da água morriam. A vegetação morria quando era regada pela água. O agronegócio daquela região não prosperava. Então, qual é a lição que nós trazemos para cá? Em primeiro lugar, duas lições. Qual é a primeira? Uma vez que Jericó havia sido destruída pelo Senhor na época que Josué toma a cidade, a primeira lição que tiramos aqui é que tudo aquilo que tem a mão de Deus para não prosperar, não vai prosperar. Não adianta insistir. Tudo que você colocar a mão para tentar construir, restaurar, trabalhar algo que Deus disse não, não adianta. É tempo perdido, é dinheiro jogado fora, é prejuízo. Então tem gente que insiste naquilo que Deus já disse não. Josué havia dito: quem levantar essa cidade ao preço do seu filho mais velho vai começar os fundamentos, e ao preço do filho mais novo vai encerrar, vai terminar a obra. Então essa é a primeira lição. Cuidado com aquilo que Deus não abençoa, que Deus não aprova. Porque insistir em algo que Deus não abençoa é prejuízo, é fracasso, é tragédia anunciada. A segunda lição é que todo lugar que não prospera precisa ser olhado, precisa ser avaliado. E nós temos que observar quais os critérios, por que tem alguma coisa. E precisamos ir lá na fonte para restaurar, para curar, para abençoar. Essa é a segunda lição. E nós vamos explicar melhor aqui durante a nossa palavra sobre isso. Então não insista naquilo que Deus não abençoa, que Deus já destruiu, porque você insistir naquilo, construir lá, viver naquela região, estar naquele lugar, não vai gerar benefício nenhum para você. Não vai ser bênção nenhuma. E tem gente que está insistindo, e Deus está dizendo: não faça. Jericó não é um lugar para você prosperar. Se tem algo que não está fluindo, vá para a fonte. Por isso que o tema da nossa live dessa tarde é: quando a fonte é pura, as águas são saudáveis. Então você tem que ir na fonte. Tem lugar que
é maravilhoso, é bênção, mas você vê que as coisas não prosperam, porque as águas são mortíferas, entende? As águas são mortíferas. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento e buscar em Deus qual é a direção, qual é a revelação, como é que eu posso restaurar aquilo, porque mesmo um lugar como esse, se nós formos à fonte certa, e com fé, e tivermos uma palavra profética, é possível revertermos quadros dessa natureza. Mas é importante você entender que tem lugares que não prosperam, porque as águas são venenosas. Como eu disse aqui, em Jericó, as mulheres que bebiam das águas, elas abortavam seus filhos. Os animais que bebiam as águas morriam. A vegetação que recebia daquela água morria, não crescia. Então precisamos rever alguns valores, alguns princípios que não funcionam e buscar a solução. Precisamos buscar a resposta. Não temos que nos acomodar, nós temos que buscar a resposta. Às vezes, para você ter a resposta, muitas vezes, você vai precisar orar, vai precisar consultar a Deus, buscar a Deus, entender em Deus, para saber onde está o problema. E você então vai à fonte, você pega o sal, isso aqui é metaforicamente falando, você vai pegar o sal e vai ter que ir à fonte, dizer: eu vou te restaurar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, mas eu preciso prosperar nesse lugar. As coisas precisam ficar bem nesse lugar. Então, pega o código aí. Bem? Agora, tem outra coisa que você precisa entender. Por que a fonte? Por que temos que levar à fonte o sal ou o projeto, o objetivo para restauração? Por que tem que ser a fonte o nosso alvo? Porque a fonte nunca se contamina. Viu? Você pode contaminar qualquer leito do rio, mas o segredo está na fonte. Não se contamina nenhuma fonte. Então o profeta levou o sal para jogar a partir da fonte. Porque a fonte não foi contaminada, não estava contaminada e não é contaminada. Nenhuma fonte é contaminada. Por isso o profeta foi até a fonte. Então vamos pegar aí os códigos que abrem o nosso entendimento para dizer o que temos que fazer. O profeta foi à fonte porque ele entendia que a fonte, a nascente de água de qualquer lugar não é contaminado. Sua vida tem uma fonte. Sua família tem uma fonte. Quem é a fonte da sua vida? É Jesus. Porque a Bíblia diz que se Jesus for a fonte da nossa vida, porque Ele é a fonte da água viva, ninguém pode contaminar sua vida, ninguém pode estragar ou envenenar seus projetos, seus propósitos, seus sonhos, seus objetivos. Nada pode engravidar, você nunca vai abortar um projeto, porque a fonte não foi contaminada. A fonte não está contaminada porque a fonte é Jesus. Ele é a fonte da sua vida. Então ninguém vem contaminar sua vida com seus lixos emocionais, ou com seus lixos espirituais, ou com as suas sujeiras comportamentais. Eles não podem mudar você. Sabe por quê? Porque a fonte da sua vida é Jesus. E a fonte não é contaminada. Podem até contaminar o leito de qualquer rio, mas ela não pode contaminar a fonte. Em São Paulo, tem um rio muito famoso, é o Tietê. O Tietê é um dos rios mais contaminados. Pelo menos de São Paulo e do mundo até. É um dos rios mais contaminados. Só que o rio Tietê tem uma fonte, tem uma nascente de água. E na nascente, ou quando vai se aproximando da nascente, a água é pura, é limpa, que todo mundo pode beber. Sabe por quê? Ninguém contamina a fonte. É isso que é importante nós entendermos. Então as pessoas podem contaminar o leito do rio, mas não podem contaminar a fonte.
E se a fonte não for contaminada, ou se a fonte for purificada, ou se a fonte for restaurada, toda a restauração, toda a bênção da fonte vai passar para todo o leito do rio. Vamos entender. Talvez a fonte da tua vida hoje está contaminada, perto da fonte, mas se houver uma purificação na fonte, quem sabe a fonte é a tua vida, é o teu coração. A partir dessa purificação, tudo na sua vida vai fluir e não vai mais abortar seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, porque a fonte está limpa e flui vida a partir de você. Então a fonte que está purificada, que está livre, que está pura, ela começa a fluir valores e princípios importantes. Toda a vida que está purificada em Cristo Jesus, toda a vida que está conectada em Deus, que está conectada na palavra, em Jesus Cristo, ela passa a fluir bênçãos para tudo aquilo que pertence à sua vida. Sabe quem é a fonte da família? É o marido, é o sacerdote da casa, é o líder, é o pai. Se o marido, se o pai, se o sacerdote da casa, como fonte, está purificado, está limpo, a vida, a fluência, a bênção desse líder, desse sacerdote, vai passar para toda a sua família, para a esposa, para os filhos e para tudo que ele vier fazer. Se o empresário como fonte, é a fonte da sua empresa, do seu empreendimento, dos seus negócios, e ele está puro, está purificado, sua vida é uma vida correta, de princípios e valores, tem o sal na sua vida, o sal de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus na sua vida, ele está purificado. Então tudo que ele colocar as mãos e todo o seu trabalho, todo o seu empreendimento, toda a sua visão empreendedora vai ser abençoada, vai passar a fluir a bênção. Toda maldição que existe na vida de uma pessoa, no trabalho de uma pessoa, quando a presença de Deus, quando há o sal da presença, da glória, da manifestação de Deus, quando existe atos proféticos de transformação e de mudança, sabe o que acontece? Toda maldição é revertida, passa por um processo de transformação e de cura, de restauração, de fluência da bênção de Deus. E sabe de uma coisa? Tem muita gente precisando hoje dessa presença, dessa bênção de Deus e permitir que o Espírito Santo flua e comece a limpar. Então, quando a fonte está purificada, quando a fonte está limpa, quando a fonte está liberta, quando a fonte não é contaminada ou é purificada, tudo que estiver na frente, por onde essa fonte passar, por onde a fluência dessa fonte passar, vai ser transformado, vai ser mudado. Pega uma família completamente arruinada, destruída, toda arrebentada, e cura o sacerdote dessa família, cura e transforma e salva e muda o homem dessa casa, o guardião dessa casa, o valente dessa casa. E sabe o que vai acontecer? Todo mundo que estava desordenado, desorganizado, desarmonizado, vai voltar ao convívio natural, a bênção vai fluir. Unidade, parceria, companheirismo, prosperidade, bênção de Deus. Entende? Então, quando você está limpo, quando a fonte está limpa, outra coisa, nada mais externo pode nos contaminar. Pode jogar lixo no leito, não vai contaminar, porque a fonte está purificada, está limpa. É isso que a palavra diz. Então, na vida você vai encontrar muita gente jogando seus lixos. Se a alma do ser humano está purificada, está limpa, tudo é transformado. Se o Espírito Santo possui sua mente, se o Espírito Santo possui seu coração, se o Espírito Santo domina você, transformou você, nada te contamina. E tudo o que acontecer com você vai passar por um processo
de transformação e de mudança. Você se torna bênção por onde você for. Nenhuma sujeira vai ficar em você. Nenhum lixo vai ficar agarrado em você, na sua essência, no seu coração, na sua alma, porque o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, vai estar sobre a sua vida. A glória de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus vai estar fluindo em você. E tudo em você vai ser abençoado. Quando o sol chega à nascente, há restauração de tudo. A Bíblia diz que mesmo que uma terra seja estéril, improdutiva, ela pode ser restaurada, ela pode voltar à produtividade se houver cura, se houver restauração. O sal aqui é um elemento de restauração, para dizer que tudo aquilo que se tornou estéril, improdutivo, tudo aquilo que não funciona mais. Mas quando Deus entra com o seu elemento restaurador, transformador, abençoado, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através da bênção de Deus, sabe o que acontece? Tudo na sua vida passa a ser curado e restaurado. Então tem muita gente que está precisando de cura hoje. Restaurar sua vida. Precisa ser restaurado. Precisa ser transformado. Vou dizer uma coisa para você. Uma outra lição que trazemos aqui, com essa experiência do profeta Eliseu, é que o sal é uma representatividade da igreja. Em Mateus 5,13, olha o que Jesus diz. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo para os discípulos que eles, nós no caso, somos o sal da terra. Nós somos o sal para salgar, para fazer a diferença, para mudar, para purificar, para restaurar, para transformar. Nós só não seremos úteis se esse sal for insípido, ou seja, o sal insípido é aquele que perdeu seu sabor, perdeu sua validade, perdeu o sentido, o propósito de ser sal. Ele não presta, a não ser para ser pisado pelas pessoas. Aqui, aliás, o sal pisado pelas pessoas, sabe qual era o sal? Qual é essa expressão aqui do sal pisado pelas pessoas? Que Jesus fala aqui em Mateus 5,13. É que na época, em Roma, não havia asfalto, então era barro, e chovia, e melecava tudo, ficava um lamaceiro, aquele lamaçal todo. Então eles pegavam sal, o sal que não era produzido, o sal insípido, o sal que não tinha validade, e eles jogavam naquela área das ruas para abafar ou para impedir que a lama, que o barro prevalecesse, sobressaísse. Então as pessoas andavam por cima do sal, literalmente. Por isso que Jesus usa esse termo, ele diz, as pessoas só usam o sal para jogar na terra e pisar e andar por cima dele, se esse sal não presta para ser utilizado para outra coisa. Então preste atenção, o que podemos tirar dessa lição de pegar do profeta pegar o sal e levar à fonte do rio de Jericó, que era uma cidade fedorenta, contaminada, amaldiçoada? Ele pega o sal e leva até a fonte, ali na fonte, ele joga o sal. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é o sal numa sociedade.
Você é o sal numa sociedade. O cristão é o sal numa sociedade. Se a igreja se instala numa geografia que tem maldição, que tem demônios, que tem espíritos malignos tomando aquela geografia, se a sociedade é amarga, é venenosa, se as pessoas são envenenadas em determinados lugares geográficos, mas a igreja, sal, vivo, está naquele lugar, ela se instala ali, sabe o que acontece? A igreja sal, então ela traz purificação, ela traz transformação, ela traz mudança. Porque essa é a proposta do cristão, a proposta de Deus, do crente numa sociedade. Se nós não fazemos diferença dos habitantes de uma geografia que praticam todo tipo de coisa ruim, se o cristão não fizer a diferença, então é o sal insípido, que não vale para nada. Porque o cristão verdadeiro, a igreja, ela está numa sociedade para fazer o trabalho de sal. Então ela vai até a fonte. E a partir daquela fonte, ela começa a transformar a geografia. Ela começa a mudar a sociedade. E tudo que era improdutivo passa a ter bênção. Tudo que não tinha vida passa a ter bênção. Tudo que era rejeitável passa a ser aceitável. Todas as coisas ruins, desagradáveis, que matava sonhos, propósitos, que abortava projetos, agora não acontece mais. Porque o sal começou a salgar, o sal começou a purificar, o sal começou a mudar aquela geografia. Então é para isso que Deus está te chamando, para isso que Deus está nos chamando. Nós somos o sal que purifica Jericó. Jericó, no hebraico, significa cidade que fede, cidade fedorenta, cidade com odor forte. Porque ela trazia nela uma maldição. O rio da cidade de Jericó fedia, ele era poluído, porque era tudo espiritual. Isso começou desde a palavra do Josué, como nós já lemos aqui no capítulo 6 de Josué. Quando ele sentenciou, amaldiçoou a cidade de Jericó. Então insistir em algo que tenha maldição sem purificar é perda de tempo e prejuízo. Por isso que a igreja precisa entender o seu papel. Nós temos que entrar nas geografias para mudar conceitos, mudar valores, mudar comportamento. Sabe o que a gente está vendo hoje? É que quem está padronizando, mudando o comportamento, são os habitantes de Jericó. Os homens de Jericó continuam deixando a sua podridão, o seu lixo nas geografias, nas cidades, nas comunidades por onde passam, nos ambientes por onde vão, nas escolas, em todos os lugares. Mas a igreja é o sal, a igreja é o elemento de purificação, de transformação, de mudança. Porque a mensagem que nós trazemos é uma mensagem transformadora. A mensagem que temos, o poder da mensagem que temos é um poder libertador. O poder da mensagem que temos é um poder transformador. Muda mente, muda coração, muda valores, restaura princípios, transforma pessoas. Precisamos entender. Então, o nosso alvo hoje é purificar fontes. Quais as fontes? Quer purificar a economia do país, que está toda podre? Vá na fonte. Ore pela fonte. Quais são as fontes? São os empresários, são os economistas, são aqueles que produzem a economia, que geram a economia. Orem por eles. Abençoe a eles, pregue para eles, restaure eles. Quem é a fonte da nossa geografia? Das famílias? Os pais. Vamos purificar os pais, vamos
salgar os pais, vamos salgar a mente do marido, que é o sacerdote da casa, da família. E nós temos famílias restauradas. Vamos atacar o sacerdócio do lar, da família, da casa. Quer mudar uma sociedade? Mude famílias. Quer transformar uma sociedade? Vamos transformar famílias. Vamos começar pelo sacerdote, pelo valente da casa, pelo marido. Onde não tem o marido, restaura a mulher, restaura a esposa, ou restaura a mãe, para que a mãe gere a bênção para os filhos. E assim nós teremos uma sociedade saudável, curada, restaurada, abençoada. Nós somos o sal. O profeta pegou o sal e foi à fonte. O sal tem que estar na fonte. Qual é a fonte do Brasil, da restauração de tudo? É o governo. Vamos para a fonte, vamos salgar a fonte. A fonte tem que estar salgada pela igreja. A fonte tem que estar salgado pelo cristão, pelo cristianismo. Se a fonte não for salgada, haverá podridão na cidade. Haverá morte na cidade, haverá destruição na cidade. Eu falei para você que as águas de Jericó, as mulheres que engravidavam e bebiam a água, abortavam seus filhos. Os animais que iam para beber as águas de Jericó eram envenenados e morriam. Quem regava suas plantações, sua agricultura, o agronegócio, com as águas de Jericó, era fracasso na certa, era perda, era prejuízo. Então vamos às fontes. O profeta entendeu, pegou o sal e foi à fonte, porque é na fonte que o negócio flui. Se a fonte estiver purificada, as águas serão puras, saudáveis. Vamos para as fontes. A fonte hoje que está ensinando as crianças, vamos atacar a escola. Quando eu digo atacar, é no sentido de levar uma palavra boa. Não vamos interpretar, porque depois tem gente dizendo assim, o pastor está pregando na internet, mandando atacar as escolas. Eu estou falando de atacar, de levar a mensagem, de levar a palavra, de levar o poder de Deus, de levar a unção de Deus para purificar a fonte. A fonte que ensina os bebês, a fonte que nas creches que ensina as crianças, a fonte que ensina os nossos adolescentes nas escolas. Vamos atacar a fonte nas universidades, os professores, os reitores, atacando a fonte com a palavra de verdade, para que os jovens que estão nas universidades hoje aprendendo sejam fontes saudáveis, sejam água limpa para purificar a sua geração e abençoar outros. Vamos entender. Essa é a palavra poderosa. Vamos plantar o evangelho, vamos semear o evangelho para tudo enquanto é lugar, porque é o evangelho que transforma, é a ausência do poder de Deus, é a ausência do evangelho, a ausência do sal, a ausência da igreja nas fontes de águas, das geografias podres da nossa sociedade. É essa ausência do sal, da igreja funcional, da igreja que entendeu o seu papel, é que está gerando uma sociedade doente, uma sociedade problemática, uma sociedade totalmente confusa de identidade e de valores que nós temos hoje. Então, meus queridos, você que está me ouvindo aqui, pega essa palavra. Pega essa palavra. Tem muitos lugares que estão amaldiçoados. Mas o sal, que é a igreja funcional, que é o crente entendendo o seu papel, funcionando no seu devido papel, precisa agir. E quando acontece isso, você pode acreditar que nós teremos uma sociedade limpa, purificada, transformada e abençoada. Depois que Eliseu passou por Jericó, pegou o sal e levou na nascente das águas, o texto que lemos diz que as águas de Jericó ficaram limpas, puras para o povo até ao dia de hoje. Eu estive em Jericó. É uma cidade bonita.
porque houve cura, houve restauração, houve transformação. Talvez você esteja hoje em uma Jericó. Vá lá, na fonte da água. Existem muitas fontes, no caso hoje, para a nossa realidade. Já falei para você. Família, economia, política, governo. Quem está produzindo, quem está na fonte, produzindo coisas para a sociedade, são fontes. Então a igreja precisa ir nesses lugares, estar funcional nesses lugares, estar exercendo o seu papel de sal. Amém? Bom, chegamos ao final da nossa palavra. Essa é a mentoria de hoje. Espero que você entenda a palavra, creia nela. Eu quero orar com você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Eu te apresento cada pessoa que está aqui comigo, cada vida que está aqui, cada um dos que receberam essa palavra, daqueles que vão receber posteriormente, através da palavra que vai ficar salva aqui nessa página. Que o Senhor continue abençoando, abrindo o nosso entendimento, que todos sejamos sal na família, na casa, na fonte da nossa família, sal do trabalho, na economia, na empresa, onde o Senhor nos plantar, que sejamos funcionais naquele lugar para trazer a tua bênção, a tua cura, a tua libertação e a tua prosperidade para o ambiente onde estivermos. Em nome do Senhor Jesus, é a minha oração por cada um deles. Abençoa aqueles que estão desviados, que voltem para a casa de Deus, os que estão fracos espiritualmente, que sejam restaurados, reativados da sua fé. Quem está, meu Deus, precisando de cura, que seja curado em nome de Jesus. Quem precisa de um milagre, que receba o milagre hoje, seja em que área for, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Você toma posse da palavra aí? Então creia nessa palavra, receba essa palavra no seu coração. Deus falou com você? A palavra foi boa para a sua vida? Então faz uma coisa, copia o link, vai lá na sua página, ou rola aqui para baixo, marca todo mundo, lá no compartilhar, marca todo mundo, ou copia o link, bota lá nos seus grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, enfim, divulga para geral, para que as pessoas também sejam abençoadas. Amém? Muito bem, tem 3 avisos rapidamente aqui para você. O primeiro é que se você ainda não fez a sua inscrição no meu canal no YouTube, então vá lá, se inscreva e não esquece de apertar o sininho para quando eu colocar um vídeo novo, então você vai receber. O segundo aviso é que nós criamos um sistema de mentoreamento, cobertura apostólica online, que é o Núcleo MCA. Núcleo de Mentoreamento e Cobertura Apostólica, Núcleo MCA. Se você que é pastor, que é líder independente e quer uma parceria, quer um mentoreamento, uma cobertura apostólica, uma paternidade, como você queira chamar, e precisa, não tem? Então manda para mim o seu e-mail pelo WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo, tem um WhatsApp, que também é uma chave Pix. Então você manda para esse WhatsApp o seu e-mail e eu vou te mandar um release do que é o Núcleo MCA. Então você vai ler, vai orar e se for de Deus, vai conversar com o seu cônjuge, obviamente. Se for de Deus, então você nos procura e nós vamos conversar sobre o Núcleo MCA. E como eu disse, essa chave aí também, esse telefone é uma chave Pix e você pode fazer uma oferta. Se você sentir no coração de fazer uma semeadura para o nosso ministério, então essa chave é para você nos abençoar com o seu Pix, com a sua oferta. Ok? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por você ter ficado comigo. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Shalom, shalom.